Bom, vamos lá, vamos começar, que hoje a noite é muito especial. Bom, boa noite a todos, é uma alegria imensa estar aqui nesse primeiro encontro do Diálogo com Terapeutas, primeiro encontro do ano, né? E esse espaço é um espaço para a gente trocar, refletir sobre o fazer terapêutico, né? Ele acontece mensalmente, costuma acontecer mensalmente aqui no Contemporâneo, e esse é o primeiro do ano, março, né? Nesse nosso instituto, só para quem não nos ele vai completar esse ano 18 anos, tá? Mas ele desenvolver mais o trabalho de terapia pós-moderna, terapia familiar pós-moderna, há uns 6 anos, que a gente vem desenvolvendo cursos de formação em terapia familiar e cursos também de atualização, né? Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, entra no nosso site que a gente vai colocar aqui no chat, tá bom? Hoje a gente está aqui com Marilene Grandesso, que diz que é uma pessoa extremamente especial para a gente, para todos vocês, eu imagino, mas para quem eu preciso apresentá-la um pouquinho formalmente. Marilene é psicóloga, doutora em psicologia PUC, fundadora e coordenadora, né, do Interface, de casais, famílias, indivíduos, comunidades, autora e organizadora de diversos livros, professora, supervisora da PUC, é muita coisa, Marilene, eu peguei impressionada, é imenso. Então, assim, bom, mas eu queria falar um pouco de como foi estar com Marilene, né? Eu a conheci quando eu fazia formação em 98. E ela foi sempre uma grande inspiradora, né, para mim, no meu trabalho, desde o primeiro livro dela, mas principalmente em 2011, Marilene, quando eu fiz o CCP, foi um divisor na minha vida, né? Eu recomendo a todos que puderem fazer o CCP, que né, que tem a ver com o Certificado Internacional em Práticas Colaborativas, né, foi assim, um divisor de águas. Foi a partir de 2011, que foi o primeiro, né, Marília? Eu comecei da Liliane e Luciana para participar e começamos essa equipe que hoje está aqui, né? A gênese dessa equipe foi a partir do CCP. Então, foi assim, um grande divisor de águas. Eu acho que o CCP foi um lugar, é uma rede de conhecimento super rica, né? Uma afetuosa. Então, assim, é muito bom poder estar nessa parceria com vocês aqui hoje, né? Bom, bom, É, não tem o que falar, é só Liliane, por favor. não, a Lene, assim, eu fiz a primeira turma online, né, Lene? A Rosane fez a primeira turma presencial, eu fiz a primeira turma online. E foi efetivamente um divisor de água. Eu namorava há muito tempo para fazer, mas só consegui fazer ele não online. E, gente, é realmente uma coisa que me mudou muito, né? E eu tenho pela Lene, assim, o carinho de mestre mesmo, porque toda a potência dela profissional, para mim, se traduz em gentileza, em acolhimento, em aconchego até, entendeu? Então, assim, uma referência para mim para a vida, tá, Lene? É pra ser minha referência de vida, tá? Tudo isso, Muito bom ter você com a gente, querida. obrigada. Nossa, eu fico muito lisonjeada, né, pelas palavras de vocês, né? Gostei que você me chamou de Lene, pode me chamar de Lene, Rosane e todo mundo. E queria dizer que para mim foi assim uma honra estar sendo convidada para esse espaço, né, que é um trabalho que eu sei que é muito sério, muito dedicado e que faz isso, espalha, né, ideias e consegue, de alguma forma, promover a importância da terapia da família, da terapia de casais e das relações em geral, né, que são sanadoras. Então, eu estou muito honrada, eu agradeço imensamente. E queria dizer que o título, eu fiz umas anotaçõezinhas para eu não me perder, mas o título desse que eu dei a é uma reflexão que eu quero fazer, colocando o diálogo no lugar como uma terapia, mas na realidade a ênfase grande que eu quero dar é no diálogo como a criação do contexto para transformações produtivas nos atendimentos de casais.
Então, apesar de ser uma prática constantemente associada a práticas colaborativas dialógicas, o diálogo faz parte de qualquer relação e em todos os contextos de terapia, eu acredito que mais ou menos ele vai estar presente, né? Então, portanto, não é específico de uma área só, eu acho que, acredito que grande parte das pessoas que estão aqui devem ter uma ligação com o pensamento e as práticas sistêmicas, e para falar em práticas sistêmicas e em terapia, o diálogo vai estar presente, né? Porque nós vamos estar sempre numa relação. E eu quero começar falando um pouco da minha ligação com esse tema. Esse ano de 2025 está sendo muito especial para mim, que é o ano de várias bodas, né? Para começar, eu fiz bodas de ouro, porque estou casada com o mesmo marido, vários casamentos com o mesmo marido, sou polígama de um marido só, 50 anos de casada, certo? E eu gosto muito, imensamente, de trabalhar com casais. E também sou formada há 50 anos, né? Eu me dei conta agora que a gente não fica computando isso quando eu me preparava para estar aqui com vocês, né? E desde o início da minha formação, eu costumo atender casais. Atendo desde que me formei. Mas o que eu comecei a fazer está muito longe do que eu faço agora, certo? Porque foram muitas as transformações na minha prática de terapia, né? Eu acho que eu acompanhei no trabalho com casais, eu comecei desde sempre. Famílias, entrou na minha prática um pouco mais tarde. Mas eu comecei como uma terapeuta cognitiva, e já com um pé no construtivismo, né? E o foco que eu tinha naquela época é como os casais, as pessoas que me procuravam em geral, e mesmo as famílias, mas era a família do paciente, não era a família como cliente, o foco que eu colocava era em como as pessoas constroem sentido, né? Como cada pessoa constrói sentido nas suas andanças e nas suas relações no mundo. É, obviamente, tratava-se de uma abordagem em que minha prática com meus clientes se dava como uma prática que colaborava para ampliar possibilidades de novas construções de significados através de uma espécie de questionamento de crenças, visões de mundo, buscando alternativas potencialmente transformadoras que pudessem colaborar para que as pessoas em terapia pudessem sair dos seus becos sem saída. Então, na realidade, era uma prática que partia do pressuposto que as pessoas respondem não à realidade tal qual é, mas à realidade conforme percebida, né? E percebida pelas lentes da pessoa. Então, veja que interessante, isso era meados de 1975, final da década de 70, ainda uma época em que as práticas de terapia, elas, né, tirando a psicanálise, mas as outras práticas, elas eram práticas mais diretivas e interventivas, mas, de alguma forma, o que se buscava ali era a construção de sentido e como essa construção afetava a vida conforme ela pudesse ser vivida. Então, eu sempre em busca de novas e mais proveitosas alternativas existenciais, porque as pessoas vêm para a terapia, de alguma forma, elas estão buscando algo mais útil, mais produtivo. Na época, portanto, a minha postura envolvia o pretenso poder de compreender que o que estava contribuindo para aquela situação do cliente e quais as saídas possíveis, tendo em vista uma nova condição de existência mais fluida, em que o problema vivido não fosse mais um impeditivo da trajetória daquele casal no mundo, certo? Então, essa é uma forma de poder usar, né, essa postura de poder, ela é uma postura que definia qual é o problema e como sair dele, certo? Eu fui formada nessa prática. Então, portanto, uma prática, se a gente quiser falar do ponto de vista
epistemológico ou paradigmático, uma prática moderna, porque o saber, né, estava nas mãos do terapeuta. No caso, eu comecei desse jeito. Então, era incrível, porque fazia observações, o que é o que um falou, o que o outro disse, de alguma forma, a intervenção era uma intervenção propositada para conseguir uma mudança numa determinada direção. Assim eu comecei. Mas, a partir da década de 80, eu posso dizer que, enquanto terapeuta, eu dei uma guinada de 180 graus, né, saindo de um lugar intervencionista para uma terapeuta sistêmica, e, com o tempo, de sistêmica para sistêmica, colaborativo, dialógica e narrativa, né? Vocês poderiam me perguntar como eu me defino. Primeiro, que eu odeio me definir, porque é muito difícil você colocar a sua forma de trabalhar em rótulos, né? Que eu faço? Eu gosto de uma fala do Tchequin que eu sempre cito, que estava lá no Novos Paradigmas, lá na década de 90, que ele falava assim: como terapeuta, eu faço a minha parte, eu atuo como terapeuta. De tempos em tempos, eu peço para um epistemólogo ver o que eu faço e me dizer o que eu fiz. Eu gostaria que alguém visse o que eu faço e me dissesse o que eu fiz, né? Porque, na realidade, estar em relação é navegar em mares que a gente não conhece, porque não sabemos o que vem pela frente, né? Então, as minhas, vamos dizer assim, afinidades, do ponto de vista teórico, ou, se a gente quiser falar, abordagens, então, a formação sistêmica nunca me abandonou, né? Mas um sistêmico, à la Maria José Esteves de Vasconcelos, novo paradigmático, e, dentre as abordagens, a colaborativa dialógica, eu me defino por ela, porque a colaborativa é uma postura, no meu entender, né? Como você se relaciona com as pessoas que você atende. E o diálogo é um caminho, né? E, além disso, trabalho também casado com isso, porque eu acho que esse intercâmbio e essa construção é harmoniosa, e uma agrega a outra, com as abordagens narrativas, né? Então, às vezes, quando leio né, algumas pessoas dizem que a abordagem narrativa é um pouco mais diretiva, mas, na realidade, nada é feito com o terapeuta no centro, né? Então, ela é descentrada. Bom, obviamente, essa transformação não foi um salto abrupto, foi um processo lento de metamorfose, para o qual contribuíram parte das minhas participações no Instituto Interface de Buenos Aires. Eu não sei se alguém daqui esteve lá. Você esteve, Nayara? Sim. Então, se você está lembrada, se mais alguém que está aqui esteve lá também, né, na época, na década de 90, começo do ano 2000, né, tinha uma série de seminários que a Dora Schnittmann e o Saul Fuchs, na época, coordenando o Instituto Interface, a Fundação Interface, eles promoviam. E esses seminários foram muito ricos, porque eles trouxeram pessoas que eram os nossos amigos textuais, as pessoas que a gente lia, que nos inspiravam e que, de alguma forma, criavam questões instigadoras na nossa cabeça, né? E eu devo muito àqueles seminários. Foi onde eu conheci Harline, conheci o Gergen, a Lynn Hoffman, o Michael White, né? E muitos outros mais, né? Então, portanto, aquilo era uma coisa boa, era um petit comitê, uma salinha minúscula, umas 20 pessoas, a gente passava lá 3 dias, né? Uma coisa gostosa, bem dialógica. E eu diria que esse é o marco referencial para a minha prática, dentro de uma perspectiva construcionista social que considera a terapia como uma relação, né, que se constrói socialmente, intencionada, porque muitas relações se constroem socialmente, mas a terapia tem um propósito de favorecer
é, transformações positivas a serviço daquilo que as pessoas buscam quando elas procuram por uma terapia. Bom, eu não sei se todo mundo que está aqui dentro, né, nós somos aqui um grupinho grande, conhece o que as diretrizes básicas de uma terapia colaborativa dialógica, mas eu acho que sucintamente, eu peço perdão para quem já está familiarizado, já trabalha dessa forma, mas é um grupo que tem aí muita gente, então eu gostaria de dizer, pelo menos basicamente, né, no que consiste essa prática. Os nomes, por referência, quando a gente fala de uma terapia dialógica, ou colaborativa, ou conversacional, como muitas vezes a gente vê, né, escrito e nomeado, os nomes por excelência foram Red Gulishan, que faleceu exatamente na virada para o ano 2000, né? Depois de um evento grande lá em Buenos Aires, e a Harline Anderson, nossa mentora do ICCP, que a gente já está aí há 15 anos desenvolvendo um programa junto com ela, né? E é o Certificado Internacional em Práticas Colaborativas Dialógicas, a que a Rosane se referiu e a Liliane também. E, basicamente, essa terapia considera que o terapeuta e o cliente, seja ele um indivíduo, um casal, uma família, uma instituição, né? Seja lá o que for, né? É uma construção conjunta de uma parceria conversacional onde a expertise principal é a do cliente, ele é considerado aquele que é o expert na sua vida. Ele sabe o que é melhor para ele, né? O que ele quer, o sentido que ele atribui às coisas. E o terapeuta, ele é um expert na construção do processo. E daí o título que eu dei a essa reflexão que estou fazendo, porque eu vejo o diálogo como uma parte do processo, né, dentro das práticas colaborativas dialógicas, que cria um contexto para a mudança, né? Então, uma ação conjunta. Nessa parceria, essa parceria é horizontal, onde terapeuta e clientes estão um com o outro. E o terapeuta fala com o cliente, né, de alguma forma, ele participa com o cliente, fala não sobre o cliente. Né? É uma maneira de estar, né? Tem uma palavra complicadinha, né? Cunhada a parceria aí não está muito definida para mim, entre o Schotter e a Lynn Hoffman, que é witness, é o processo de estar com. Falar com, pensar com, agir com, esse com é muito importante, porque ele dá essa dimensão colaborativa. É uma postura baseada no não saber, porque está dentro de um modelo de pensamento já da virada da ciência para o paradigma da pós-modernidade, onde o que se passa, né? O conhecimento, ele é sempre uma forma, a gente pode dizer assim, tá? Eu costumo dizer assim, é uma interpretação, porque não temos acesso à realidade tal qual ela é. Então, se cria campos de consenso, né? E a Harline usa uma expressão que é muito querida para nós, terapeutas colaborativos, que ela fala que os problemas não se resolvem, eles se dissolvem. Isso é muito interessante, porque pela conversa, né, aquelas narrativas mais dominantes, mais enrijecidas, elas vão perdendo um pouco da sua permanência, porque, né, em função de outros sentidos que vão sendo construídos na conversa. E aí, né, vai entrar o diálogo que eu vou falar depois. Bom, o que eu selecionei para falar aqui é uma reflexão, como eu já disse, no campo da terapia de casal, mas essa reflexão caberia também para outras relações onde você tivesse mais de uma pessoa junto, família, né? E no individual também, quando você traz o outro internalizado. Mas vamos dizer que para famílias
também isso que eu estou falando aqui, que eu vou falar, se aplica, né? E eu tenho visto, trabalhado dessa forma em vários contextos, né? Bom, especificamente sobre terapia de casal, né? Então, eu vou ressaltar aqui o diálogo como criação de contexto para a conversação terapêutica e, ao mesmo tempo, como parte do processo terapêutico. Então, por exemplo, se eu falo que eu sou uma terapeuta colaborativo-dialógica, isso significa que eu vou construir com os meus clientes um processo terapêutico organizado pelo diálogo. Mas, ao mesmo tempo, não é isso que eu quero enfatizar aqui, né? Isso é o ponto, a plataforma da qual eu estou partindo. O que eu quero enfatizar é o diálogo como contexto para a construção de conversação entre os participantes. E entre os participantes, obviamente, inclui o terapeuta. Mas se fosse um casal, é um parceiro com outro parceiro, certo? Uma família, cada um dos membros ali da família é o diálogo entre os participantes, tá? Eu não vou enfatizar a terapia dialógica, certo? Com ênfase. Então, eu quero convidar vocês a acompanhar minha fala, mergulhando nas micropráticas da conversação. E para entrarem nessas micropráticas, ou seja, aquilo que se passa quando nós recebemos um casal que vem com duas histórias, demandas muitas vezes semelhantes, mas muitas vezes contraditórias, demandas que às vezes são nomeadas de forma semelhante, mas recheadas com conteúdos muito discrepantes, né? Então, quando a gente atua, o que se passa, o que eu quero enfatizar, o que se passa aí, nesse microcosmo das relações daquelas pessoas envolvidas. Ao mesmo tempo, eu também vou focar em situações em que a forma de conversa que o casal usa, especialmente quando vivem conflitos acirrados, né? O diálogo é importante em todos os contextos, mas em relações conflituosas, ele é um caminho por excelência a ser construído, né? E quando nós como terapeutas, eu como terapeuta, estou lidando com um casal ou uma família altamente conflitada, acontece muitas vezes uma dificuldade de orientação, né? Como fala o Schotter, você escuta e para onde eu vou agora? Que pergunta que eu faço? Como é que eu lido com essa situação aqui que está exatamente assim, né, pulsando, né, muitas emoções que às vezes vêm? Eu estou querendo enfatizar esses conflitos acirrados, porque isso também se aplica para conflitos não tão fortes, né, e outras situações de desavenças, né? Então, acho que é essa busca de olhar para essa forma do terapeuta, no uso que ele pode fazer das práticas de diálogo, de construir diálogo como propósito para uma mudança construtiva. Bem, a gente recebe os casais, né, por muitas demandas distintas, né? Algumas acabam se repetindo, a gente vive num contexto social onde os casais são demandados por várias forças de pressão, né? Então, a gente escuta, às vezes, uma, entre aspas, queixa semelhante entre dois ou três casais, mas, na realidade, esse é só o papel que está embrulhando o presente, né? Porque cada situação, mesmo com o mesmo nome, está longe de ser a mesma. Então, as razões são as mais variadas. E, embora esteja me propondo a refletir sobre o que pode ser útil nos mais distintos contextos, eu vou, então, estar colocando essa ênfase nesses conflitos que desassossegam a vida do casal. O que acontece, então, quando a gente recebe esse casal? Geralmente, eles vêm com uma série de relatos de sofrimento,
estão insatisfeitos com a relação, com o relacionamento que estão tendo e com uma gama de emoções, né, que às vezes ficam pulsando ao mesmo tempo, contraditórias, frustração, incompetência, fracassos, mágoas, ressentimentos, raiva, hostilidade, dentre outros, medo, né? Tudo isso vem ali embutido, mais ou menos claro. E mesmo porque a vinda para uma terapia de casal, para muitos casais, é uma situação de risco. Não é incomum a gente ouvir eles falarem assim: a gente estava aqui pensando se vinha ou não para uma terapia de casal, porque a gente tem ouvido falar que vai para a terapia de casal se separa. Né? Então, fica muito isso que a terapia ela está a serviço da separação para muitas pessoas, né? E então, de uma maneira geral, o que o casal está vivendo não era bem o que esperavam viver, né? Eles estão imersos num círculo vicioso de infelicidade, né? Ainda que eles possam ter visões de mundo semelhantes, compatíveis, afinados no que diz respeito ao sentimento amoroso, ao sentimento, às visões de mundo, né? E aos valores, aos propósitos, e possa existir um sentimento amoroso entre eles, cada membro desse casal tem narrativas singulares sobre o que está acontecendo. Narrativas essas que tecem entendimentos que posicionam não somente ele mesmo, a pessoa que está tendo essa narrativa, mas também posiciona o lugar em que ele coloca o seu parceiro ou a sua parceira, certo? Então, na relação. E ainda que exista um vínculo amoroso entretecendo a relação, as tentativas de conversa acabam muitas vezes piorando a situação. Vão conversar, acabam brigando ainda mais e se desentendendo. Conversar, ainda que pudesse ser um caminho para harmonizar a relação e criar possibilidades de seguir adiante, acaba sendo desastrosa, fonte de mais desentendimentos. Geralmente, o casal refere-se a isso como sendo um problema de comunicação. Qual é o nosso problema? Problema de comunicação. Todo mundo que atende casal já deve ter ouvido esse tipo de rótulo para aquilo que as pessoas estão vivendo. Mas comunicação, essa palavra é uma palavra muito grande, é daquelas palavras que a gente costuma chamar de pacote, que a gente precisa abrir. O que eles querem dizer com isso? Problema de comunicação. Geralmente estão querendo dizer, de uma forma ou de outra, que não consegue se entender, que conversar acaba sendo sinônimo de brigar, abrindo espaço para mais hostilidades e desrespeito para a relação, cavando muitas vezes um buraco ainda mais fundo, ficam desapontados, decepcionados, sem saber o que fazer, né? Além de não melhorar o problema que vivem, cada tentativa de conversa pode piorar a situação. Então, gerando exatamente isso que eu estava falando, mais indignações, raivas, mágoas e frustração. Não conseguem acertar o passo na dança e as formas de tentar sair da situação dilemática acabam levando o casal a experimentar ainda mais insatisfação. Né? Então, por exemplo, eu me lembro de um casal que eu atendo no meu consultório num edifício, no 8º andar. E a sessão foi aparentemente dentro de uma sessão como outras tantas, nada me chamou atenção. E eles terminamos a sessão aparentemente bem. Quando eles voltam na próxima sessão, a mulher diz assim: Lene, a gente saiu daqui a semana passada e já começamos a brigar no elevador. E aí eu me surpreendi, falei: nossa, é mesmo? O que houve? Ela falou assim: ele ficou indignado, como é que eu fui abrir para você esse problema que eu falei? E aí ela disse assim: como assim, né? Se eu não estou aqui na terapia e não posso falar,
né? Então, como é que fica essa situação? E aí, isso me surpreendeu também, porque eu não tive nenhum sinal que eu tivesse captado que ele pudesse estar desconfortável, porque se eu tivesse percebido, eu talvez perguntaria: você quer falar sobre isso? Tudo bem que ela fale sobre isso, mas não captei nenhum sinal, né? Ou ele disfarçou bem, ou pensou depois, ou eu marquei toca nesse negócio, né? E aí eu abri a conversa para saber o que é que eles esperavam, o que era autorizado ou não autorizado trazer para a terapia, né? Coisas, e foi muito bom, eu acho que com isso a gente desembaraçou um nó que iria nos atrapalhar, porque ela iria pisar em ovos, falo, não falo, se eu falar ele vai ficar bravo, né? E, por outro lado, se ela não falasse, é um paradoxo. Como é que eu cuido disso, né? E apresento isso para um espaço de reflexão? Então, situações como essa colocam o casal num dilema. Precisam conversar para tentar se entender, mas a conversa pode tornar o problema ainda pior. Daquele tipo, para que eu fui abrir a boca? Né? Eu não devia ter falado. Muitos casais respondem a esse dilema pelo pacto do silêncio de um ou de ambos os membros da díade. Se a gente adentrar esse micro-universo das relações, nós vamos encontrar algumas formas de interação que contribuem muito para levar o casal na contramão de seus desejos, conforme conversam. Eu anotei aqui algumas das coisas que eu tenho observado trabalhando com casais, tá? E que elas pedem uma atenção especial quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. Isso me convida a dar uma atenção especial para a dinâmica dessa relação. Por exemplo, muitos casais, quando vêm para a terapia e começam a apresentar as suas inquietações, os seus dilemas, o que eles querem mudar, transformar, já se apresentam falando ao mesmo tempo, um em cima do outro, interrompem-se, um contradiz um contradiz o que o outro acabou de dizer, muitas vezes com frase assim: não é nada disso, que absurdo que você está dizendo, como é que você tem coragem de falar uma coisa dessas, né? Então, no relato de um parceiro, o outro já, às vezes, fica indignado, né? E quando não, né, valendo-se de palavras duras de um para o outro, pelo outro, né, arvorando uma posição de querer saber mais do que o parceiro, o que é que está se passando com o outro. Né? Então, essas situações, quer dizer, elas podem acontecer desde numa primeira sessão, né? E, por exemplo, recebi um casal que veio e eles falaram, eles tinham acabado de deixar uma terapia de casal. E aí eu perguntei por que eles tinham, por que eles resolveram optar por uma nova terapia. E aí eles falaram assim: não, porque a gente foi lá, a gente brigou tanto na sessão que achamos que não ia ser realmente útil para nós continuar numa coisa que a gente saía pior, né? Outra coisa que a gente vê dentro dessa mesma linha de pensamento é que muitas vezes as palavras são ou irônicas, com desqualificações, né? Às vezes de um falando de um jeito pejorativo em relação ao outro, desconfirmações da fala do parceiro, né? Como eu falei ali em cima, coreografia essa que nos idos tempos da década de 80, né, Nayara? O Slutsky chamou de leitura de mente, né? É um querer saber o que se passa na cabeça e no coração da outra pessoa. Então, essa leitura de mente é uma pretensa posição de saber, que coloca a pessoa que escuta como se ela tivesse mais saber, né, para corrigir e desdizer o seu parceiro e afirmar quais seriam as suas verdadeiras intenções. Diante disso, obviamente, a comunicação ali, vamos dizer, a conversação, eu vou preferir chamar de conversação, fica desastrosa, né? Outra coreografia
que também é nessa mesma linha, é um falar pelo outro, não tão bélica quanto nas situações anteriores, mas às vezes uma pergunta que você faz, bom, e como é isso para você? Aí o outro responde, né? Então, e toma a palavra, nem sempre os dois têm a mesma fluência verbal, então é muito comum que, às vezes, sem estarem numa interação bélica, um fala pelo outro, né? E aí, muitas vezes, fala querendo ajudar a explicitar como se o outro fosse incapaz de falar por si, e também, às vezes, atribuindo intenções, né, que não são explícitas, elas são subentendidas pelo parceiro que está ouvindo. Então, por exemplo, você faz isso para me provocar, você não está fazendo nada para melhorar essa relação, só eu estou investindo. Então, são falas que julgam, que avaliam, né, que de alguma forma atribuem uma intenção não construtiva para aquela pessoa que está falando. Ainda outro tipo de interação que eu acho que é bem difícil, né? Já me vi em situações bem delicadas com casais que eu atendi, é quando eles entram num debate acirrado. Falam, 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 aquilo que nós, terapeutas de casal e de família, conhecemos como escalada simétrica, num nível de hostilidade muito grande. E a escalada simétrica, que um fala, outro repica em cima, o outro repica em cima, até, né, se fosse lá naquela Guerra dos Roses, se pendurar no lustre e acabar com tudo, né? Mas toda vez que existe uma escalada simétrica, não vamos chegar a nada de positivo, certo? Não é um caminho útil para ajudar a resolver qualquer coisa entre o casal. E a escalada simétrica é sempre um jogo de poder, porque cada um está achando que está certo, que tem a razão, e, obviamente, o outro está errado, né? E a cada argumento dado, o outro aumenta a intensidade, né, do seu próprio argumento. E isso leva a um desfecho explosivo e muitas vezes a posições polarizadas. Não tem ganhador, embora um quisesse convencer o outro de que está certo. E nessas horas aqui, não é incomum que o terapeuta seja que se deseje colocar o terapeuta na posição de juiz, né? Que como se a gente pudesse dizer qual dos dois tem mais razão. E mais uma outra situação que alimenta esse paradoxo, que tentativas de boa conversa levam a mais becos sem saída, são as escutas reativas. Isso acontece muito quando um dos membros da díade compartilha uma queixa ou uma insatisfação, mesmo que a fala seja na primeira pessoa, né, falando, olha, eu me sinto muito mal quando você me trata desse jeito, a forma reativa faz com que a outra pessoa revide na mesma moeda, certo? Como se fosse um debate. E você? E você? Você deixa todas as coisas julgadas, tem sempre coisas espalhadas, e vem aqui me falar que eu não colaboro, né? Eu que cuido de tudo e ainda tenho que fazer a sua parte e você ainda reclama. Então, essas situações mostram que a tentativa de dizer o que me incomoda ao invés de abrir uma porta para o diálogo, abriu uma porta para o debate. E o debate, alguém acaba querendo falar mais alto, né? Então, essa é uma outra situação. E vocês devem ter inúmeras outras. Eu coloquei aqui alguns dos dificultadores da construção de uma conversa dialógica com casais, mas tem outros tantos que certamente vocês já encontraram. Agora, independentemente de como um casal chega, se eles vêm para a terapia, de uma forma ou de outra, eles trazem alguma esperança, algum desejo ou alguma necessidade, mesmo que seja o desejo de sair da relação. Porque muitas vezes eles falam, bom, se não der para a gente se acertar, que a gente saia dessa relação, pelo menos sem destruição, com menos sofrimento. Então, às vezes também
a esperança é que ou a gente se ajeita, ou vamos ser aí conscientes e seguir cada um o seu caminho, né? Tendo ou não filhos. Porque para sair de uma relação, por exemplo, não precisa ter uma dinâmica bélica. Aliás, o ideal é que não tenha, né? E aí a gente vê, por exemplo, os divórcios colaborativos, né? Que justamente tentam criar esse contexto para que o casal possa colaborar não só para permanecer numa relação, mas para sair dela. Bom, ninguém, né, a gente pensar bem assim na relação de casais, ninguém entra numa relação amorosa para ser infeliz. Daí se entende, né, porque buscam a terapia, porque eles estão ali naquela tentativa e que a gente escuta muitas vezes assim, olha, Lene, essa é a última esperança, depois daqui, se a gente não conseguir aqui, acho que a gente tem que jogar a toalha. Bom, diante desse contexto que eu acabei de falar até agora, é aí que entra o diálogo como contexto. A palavra diálogo é de domínio público. Todo mundo usa de alguma maneira, todo mundo fala da importância do diálogo, né? Mas no contexto da terapia, ela ganha uma importância especial. Muito simples de dizer, mas tão difícil de colocar em prática. Não é fácil dialogar, né? Aqui não estou me referindo a uma terapia dialógica, como eu falei lá em cima, mas a uma construção de espaços de diálogo entre o casal como possibilidade de construções construtivas. Esse é o foco que eu estou querendo dar, tá? Como construir um contexto onde o casal entre em diálogo é uma forma propícia para a transformação que estão buscando. E a gente sabe que o diálogo, né, é uma palavra que vem do grego, que quer dizer através da palavra. Mas eu estou enfatizando aqui o diálogo pela palavra, mas a gente pode dialogar com os olhos, pode dialogar com as mãos, né? Mas esse diálogo com os olhos e o diálogo com as mãos, geralmente ele é mais calmo, né? Ele faz bem, né? Quer dizer, você passa uma mensagem, mas também você pode dialogar com olhos fulminantes, né? Que cara é essa que você levantou a sobrancelha? O que você está dizendo? Você tá com essa cara por quê? Né? Então, ele também vem coisas aí que às vezes nem sempre são a palavra falada. Mas, de alguma forma, quando a gente fala em diálogo, pressupõe colaboração, porque diálogo e colaboração, diz a Harline, andam de mãos dadas, né? E quando as pessoas entram em diálogo, elas vão construir conjuntamente significados em busca de um entendimento, né? Então, agora, não é possível dialogar sem uma escuta diferenciada, que costumamos chamar de escuta generosa, ou seja, escutar para compreender, não para julgar, para avaliar, concordar, discordar, ou mesmo para gerar consenso, porque não precisa ter consenso. O diálogo se alimenta da diferença. Se falo alguma coisa, por exemplo, para a Rosane, e ela fala a mesma coisa, a gente está fazendo aí depoimentos de concordâncias, né? E aí a gente está, de alguma forma, vendo que nós temos algo em comum. Agora, o diálogo, conforme eu estou falando aqui, e a minha inspiração, né? Foi uma fonte que eu usei na década de 90, final da década de 90, quando defendi a minha tese sobre a reconstrução do significado na prática clínica. Eu me inspirei em Gadamer, que é um filósofo hermeneuta, e que ele fala sempre que o diálogo é um cruzamento de perspectivas, levando a um ponto de encontro no campo do sentido, que não envolve necessariamente concordância, mas validação das diferenças na construção de sentido. Pressupõe curiosidade. Se você não tiver curiosidade, você não ouve com uma escuta generosa. Para escutar a outra pessoa como ela gostaria de ser escutada. E isso pressupõe uma curiosidade genuína e uma postura de não saber.
Se você, a pessoa vai falar, né? A gente tem um livro do, do Carrani, do André Carrani, que ele fala, que chama-se Trabalhando com o Inimigo, né? E como colaborar com pessoas que você não concorda, não gosta e não confia, né? Ele fala que, falando sobre as formas de conversa, uma delas é o download, que ele chama lá, né? Então, você vai falar assim, olha, um membro do casal fala, eu penso assim, e o outro responde, nossa, você está falando o quê? Eu já falo isso há muito tempo, desde que a gente se casou, eu falo a mesma coisa. Ou seja, não ouviu, porque o que ela está dizendo está se passando no tempo presente, né? E então, quer dizer, para dialogar, essa curiosidade genuína e a postura de não saber, juntas, vão nos ajudar a querer entender o que a pessoa pensa. Como foi que ela veio a pensar dessa forma? Qual foi o mundo que ela habitou para pensar e sentir do jeito que sente? Então, a gente vai acolher o que a pessoa está dizendo e o que isso significa para ela, né? Por essa razão é que o diálogo é potencialmente transformador, porque ele se alimenta dessa curiosidade para deixar o outro, né, aparecer, né, como falava o Maturana, que é uma relação amorosa, deixar o outro aparecer para si, né, para a pessoa que está ali com ele. Né? Então, pressupõe abrir-se para essa escuta, procurando compreender a pessoa na sua própria lógica, né? E incentivar a conversa a continuar. Né? Porque quando a conversa fica truncada, debate, todas essas coisas que eu falei antes, é muito difícil que se mantenha, né, construtiva essa conversa e, além disso, que ela continue. Né? O que a gente quer mais é fugir desse rinque, né? Então, quer dizer, pressupõe que quais são os porquês que essa pessoa tem, né? Pensa dessa forma. Quais são os comos, quais são os quando, quais são os seus para quê. Para isso, né, o diálogo implica em concentrar-se exatamente no que a pessoa está dizendo, e quais são os códigos que ela usa, né, e tudo mais. Porque a gente sabe que isso não é uma coisa fácil. Um fala o que fala e o outro ouve o que ouve, né? Então é curioso, porque qual é o lugar, o como, quando, onde de quem falou e o como, quando, onde de quem ouviu, né? Como se caísse numa outra língua e as sinapses vão ser outra, vai construir um sentido que às vezes é surpreendente para nós, né? Como diz o Rubem Alves, ele diz assim: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila. Claro que nos debates isso é bem difícil. E escute em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você, a gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. E ele fala que a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Se a gente não faz silêncio, a gente não ouve. É na escuta que o amor começa, e é na escuta, na não escuta, que ele termina. Essa é a fala do Rubem Alves. Se a gente considerar essa fala, nós podemos dizer que a escuta que nasce do silêncio é uma escuta amorosa, né? É uma escuta que deixa a outra pessoa se apresentar do jeito dela e ela nasce do desejo de entender. E tem um filósofo sul-coreano que vive na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, e ele afirma que o ouvinte, numa escuta desse tipo, ele fala a importância de um silêncio hospitaleiro, não de um silêncio analítico, né? Ele afirma que, nesse silêncio hospitaleiro, o ouvinte se retira para dar todo o espaço para outra pessoa, tornando-se todo ouvidos, sem o incômodo da boca. Oferece esse silêncio que ele chama de hospitaleiro, né, que acolhe. Bom,
Em relação, então, quer dizer, diante disso que eu contextualizei, né, problematizei, vocês estão vendo que a única coisa que eu fiz aqui foi colocar junto coisas que todo mundo, de alguma forma, transita e conhece, né? E então vamos pensar um pouco, né, no diálogo como uma forma de terapia, como forma de criar contextos de entendimento. Então, o meu argumento é que, e que eu fundamentado pela prática da terapia com casais, é que ao oferecermos uma plataforma convidativa para o diálogo, estamos construindo um contexto potencialmente transformador para os conflitos que as pessoas vivem. E aí, eu vou compartilhar com vocês meramente assim algumas formas assim de coisas que eu tenho me valido. Está longe de querer que isso aqui seja um guia ou que seja algo assim meio protocolo, longe disso, que não é nada disso que eu aprecio. Mas algumas coisas a gente vai aprendendo com a prática. E funcionou bem com um casal e funcionou bem com outro, funcionou bem com outro, a gente tende a achar que é um bom caminho, né? Então, por exemplo, como eu gosto de receber os casais, se eu estou preocupada, interessada, motivada em construir uma plataforma para o diálogo, a minha fala, quando as pessoas chegam, ela já é uma fala que sugere a conexão com esse propósito, né? E as pessoas às vezes veem, você olha, tão agoniadas. Eu acho que se segurar a mão de um está suando, o outro está, né, com a expressão do rosto tensa, né? Alguns vêm mais descontraído, mas de qualquer forma, mesmo você fazendo um bom acolhimento, tentando descontrair o casal, é uma situação tensa, porque eles vão abrir a sua intimidade ali para um estranho, que é o terapeuta, né? Então, eu gosto de começar com de uma forma apreciativa. E ao invés de ouvir, deixar com que cada um se apresente, eu costumo pedir que eles façam uma apresentação cruzada. Que eu estou falando aqui de um casal heterossexual como exemplo, mas para um casal homoafetivo seria a mesma coisa, tá? Só para facilitar a minha fala. Então, eu peço que um parceiro, que, aquele que quiser começar, comece, me apresente o seu companheiro ou a sua companheira naquilo que eles apreciam nessa pessoa. Então, é um convite para quebrar aquela expectativa de já começar a falar de problemas, para, ao invés disso, colocar em evidência quais as qualidades, quais os valores, quais os talentos, quais as habilidades, né? Quais as coisas que realmente encantam e apreciam no parceiro. Olha, eu posso dizer para vocês que eu gosto muito de começar assim. Não vou dizer que eu começo assim 100% das vezes, porque às vezes a gente intui que outro caminho pode ser melhor. Esse conhecimento intuitivo é bem interessante também, né? Ele não é verdadeiro ou certo, é um feeling. Mas eu começo geralmente assim. E o que se passa é sempre um momento que convida uma certa ternura entre os dois. Porque eles vão falar, né, por exemplo, coisas assim, como essa pessoa é uma pessoa generosa, como é um bom pai, como, né, vão começando a dizer, e às vezes até alguns atributos físicos, ela é linda, né, ela sempre tem muita paciência e assim por diante. E aí, eles vão dizer, portanto, é um começo apreciativo e cria uma oportunidade de separar as dificuldades da relação da pessoa que também tem atributos que encantam, que agradam, que apreciam. Eu só tive uma vez que uma mulher falou assim: eu estou pensando aqui, não consigo achar nada, né? E ela foi a segunda a falar. O marido tinha falado uma série de coisas que ele apreciava nela e ela falou isso. Daí eu falei assim: você está falando que não encontra agora ou não encontrou nunca, né, ao longo da vida?
né? E ela falou assim, agora não consigo pensar, né? Porque é pouco provável, se o casal está casado, né, como era o caso desse casal, há mais de 30 anos, não é possível que ao longo de 30 anos ela não tenha apreciado o marido em nada, certo? Mas isso me mostrou como o olhar está ofuscado pelas dificuldades que ela está vivendo. E o marido falou, nossa, né, que, tá bom. Então, eu falei, se você se lembrar, você depois fala, tá? E seguir adiante. Mas, geralmente, vem uma série de coisas, isso cria uma oportunidade para a relação também, porque, às vezes, isso tudo estava esquecido, e aí surge de novo ali naquele momento. Outras vezes eu costumo perguntar: você já sabia que ele pensa e sente dessa forma? Às vezes a pessoa fala, já. Eu falei, ele te fala isso, fala. Então você vê, às vezes, que já tem ali uma abertura para compartilhar afirmações apreciativas um para o outro, né? E outras vezes eles se surpreendem. Nossa, nunca pensei que você admirasse isso, né? E pergunto como foi falar, como foi ouvir. Então, essa é uma plataforma inicial para criar uma possibilidade. Normalmente, depois dessa hora, você já tem ali algumas coisas que surgiram e pode partir para ver, né, o que é que eles vão querer porque vieram à terapia, qual é a esperança, qual é o desejo, qual é a necessidade. Então, para que o diálogo possa se constituir como uma forma de terapia, o terapeuta vai se posicionar, precisa se posicionar, como fala Gulichan e a Harline Anderson e o Gulichan, de tempos em tempos, você vai ter que ver se o que você compreendeu era o que eles queriam que você compreendesse, né? Mas o importante é que exista ali uma chance de você se posicionar, como eles chamam, como um arquiteto do diálogo, ou seja, de construir possibilidades do diálogo surgir. Eu gosto muito dessa expressão, que diálogo não nasce pronto, né? Então, acho que a gente precisa construir juntos. Bom, e para que o terapeuta possa estar. Outro ponto importante é uma forma de trabalhar que faz parte da minha prática, é eu me colocar radicalmente presente, como fala a Sheila. Sheila McNamee diz isso. Para você estar numa prática colaborativa, dialógica, numa prática relacional, precisa estar radicalmente presente, ou seja, estar ali, né, numa presença genuína e plena. No entanto, né, então, quer dizer, você, para saber se você está junto, então, esses pequenos editoriais onde você vai checar se o que você entendeu é o que a outra pessoa gostaria que fosse entendido, mas também pode trabalhar para essa presença, né, na escuta, também perguntando, às vezes, dependendo da hora, e com muito cuidado para não detonar uma bomba, né? Porque a pergunta tem resposta. E como eles não estão sozinhos na sala, o outro escuta. E se o outro escuta, dependendo da resposta, fica reativo, e aí a coisa vai na contramão daquilo que a gente gostaria que pudesse ser útil para eles. Então, perguntar, por exemplo, o que é que você entendeu que ele prefere, o que é que você entendeu que é importante para ela, né? Então, ajuda muito a poder também trazer esse enfoque reflexivo e ir construindo essa escuta generosa que é necessária para o diálogo, né? Então, no meu entender, né, portanto, essa checagem tanto vale para o terapeuta saber se ele está junto, como para também ir conectando as escutas de um e de outro, né? E também, né, quer dizer, é, se a pessoa entendeu algo que o outro não legitima como sendo o que ele falou, há a oportunidade de uma coisa que, às vezes, é difícil, é um obstáculo para o diálogo. É que, às vezes, uma palavra falada não tem reparação. Uma pessoa não pode falar, não, 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 não é bem isso que eu queria dizer. Porque já falou, então parece que a palavra está lavrada na pedra,
né? E agora você já disse, não tem jeito, foi isso que você falou, né? Como você pensa desse jeito, mas quando você vai checando o entendimento de um em relação ao outro, também favorece, abre a possibilidade para ter uma reparação. Para outro falar, não, não, é isso que você queria dizer? Não, não é bem isso. E aí, então, podendo ver que você não é perfeito. Falar está longe de ser uma matemática que vai ser aquela coisa direitinho e sem dar nenhum tipo de mal-entendido. E outra forma também que eu tenho me valido para cuidar do processo a serviço do diálogo é quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, como é que eu vou poder ter uma presença plena? Primeiro que você não escuta. Um fala, outro fala em cima, um fala, outro rebate. Nessa hora que se instala um pequeno caos, às vezes não tão pequeno, então é uma hora de pausa, porque se eu não vou conseguir escutar, eu não vou poder cuidar do processo e nem estar radicalmente presente, como eu falei, né? Então, esses momentos convidam a uma pausa, né, para que o terapeuta possa estar na posição que lhe permita uma boa escuta e cuidar do processo, né? Eu sou muito grata à Vânia Yazbek, querida amiga, né, que nos escuta num outro plano desse universo, quando ela dava as aulas lá de mediação, no curso do ICCP, e eu aprendi com ela, isso aí não nasceu com ela, mas foi ela que me apresentou o recurso do objeto da fala. E eu agreguei a esse objeto da fala, no objeto da fala, para quem não sabe, é um pequeno objeto. No meu consultório eu tenho duas bolinhas, que são os meus objetos da fala, para que a pessoa que está com a bola fale, o outro escuta. Veja só, gente, alguém poderia dizer, nossa, que coisa diretiva. É minha responsabilidade, enquanto terapeuta, cuidar do processo. Se eu deixar o barco à deriva, eu não vou falar que o casal que o casal não tem jeito, que esse casal não escuta, que esse casal é bélico. Eu tenho que criar contextos para que eles mostrem as possibilidades que eles têm. Isso é muito importante. Se essa oportunidade de ter um objeto que pontua a fala, e o outro que está ouvindo não vai interromper e falar em cima porque anota na prancheta, então, o que, que acontece? Na hora que um acaba de falar, e o outro vai dizer o que queria, que adotou durante o processo, quase que invariavelmente não tem nada a dizer. Porque se um escuta até o fim o que o outro queria dizer, parte das objeções se desfazem, né? Então, é importante, veja que é um trabalho do terapeuta. A gente está trabalhando processo, não conteúdo, né? Mas é responsabilidade do terapeuta. Se o barco fica à deriva, ele está à deriva. Pode até afundar. E também, né, quando uma pessoa fala pelo outro, né, eu também costumo pontuar, né, e às vezes uma pergunta, é assim que você pensa, né, para já ir levando a pessoa para uma fala autorreferencial. Porque falar que eu me irrito com uma coisa é diferente do que falar que o outro é irritante, né? Então, acho que faz uma diferença muito grande trazer a queixa, a insatisfação, como uma coisa autorreferencial, né? E o outro, quando você faz tal coisa, eu não consigo ouvir, né? Então, isso favorece falar de si, não falar do outro, e diminui a chance da reatividade, né? Bom, e as coisas que mais me pegam, e eu tenho encontrado muito nos casais, são as interações hostis, né, com xingamentos, desqualificações, e para mim isso pega visceralmente, me pega no estômago, porque eu acho que essa é uma hora de se trabalhar a responsabilidade relacional, como parte também da construção do diálogo. E o que me toca nessa situação é que o barco não pode, o processo não é um barco à deriva.
Então, quando você ouve um xingamento, uma hostilidade, uma desqualificação, né, que né, na realidade, se não se faz nada, é como se você estivesse criando um contexto onde aquilo virasse uma coisa natural, né? Naturalizou o xingamento, porque em casa eles podem se xingar quanto eles quiserem e aguentarem, mas xingar na frente do terapeuta, a gente é colocado no lugar de uma testemunha externa, portanto, está legitimando e banalizando isso como se não fosse coisa nenhuma, né? Então, eu acho que essa forma de trazer para essa hora a responsabilidade relacional e ainda, né, para convidar a responsabilidade relacional, a gente cria jogos, né, coisas onde um possa escutar o outro. E tem um livro antigo, né, da década de 80, que era do John Stevens, que a abordagem é Gestalt, chama Tornar-se Presente. E ali me valho de muitos exercícios, um deles era que eu adaptei, né? Me inspirei no que eu li lá, mas criei uma forma de conversação que vai nessa linha da responsabilidade relacional, no sentido de buscar formas de dizer que possam ser mais produtivas para o casal e também de instalar um hábito de diálogo muito parecido com uma comunicação não violenta. Porque nesse exercício, a gente posiciona um de frente para o outro. Eu gosto de colocar duas cadeiras e deixo um perto do outro. E a consigna é que compartilhe algo que gostaria que o parceiro ou a parceira soubesse. Ou que ainda a pessoa não tinha dito, ou que disse, mas acha que não foi dito de uma forma suficientemente clara, completa, foi parcialmente dito, ou disse, mas não se sentiu compreendido. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Né, criando um espaço de escuta que, para aquele casal em especial, era uma coisa que fazia sentido. Não é uma regra, não é uma prescrição, não é um protocolo, é uma possibilidade. Porque contextos, a gente como criar o contexto que possa fazer surgir o diálogo onde ele parecia não existir. Essa é a pergunta norteadora da Harline Anderson. Então, criar contextos. Então, nesse exercício, o outro surge como contexto, porque, por exemplo, vou falar isso quando eu penso, eu sinto, eu faço e eu gostaria. Então, quando, por exemplo, você diz que eu sou muito mole com as crianças, que as deixo fazer o que querem, que eu não sei educar, eu penso que você não valoriza o quanto tenho conseguido com as crianças de uma forma boa, sem brigas. Eu me sinto injustiçada, porque eu que passo o dia inteiro com as crianças e você não vê, e você só chega depois para julgar, dizer que eu sou mole. E o que que eu faço nessa hora? Eu me fecho, eu não quero mais falar com você, não te procuro, até que você venha a compreender e até a se desculpar. Eu gostaria que quando você me visse agindo com as crianças de uma forma que para você não é eficiente, que você me dissesse, não na frente das crianças, o que que você acha que teria sido melhor naquele momento. Então, quer dizer, veja só uma coisa, isso é um exercício, né? Está a serviço do quê? Dizer e o outro ouvir, porque a segunda parte da consigna é pedir para aquele que escutou dizer o que ele entendeu, ou ela entendeu do que foi dito. E, no caso né, por exemplo, né, às vezes, eu lembro de uma vez que eu fiz o exercício desse, e aí a pessoa disse assim, eu entendi que ele é uma vítima e quer que eu cuide dele quando ele está na casa dos meus pais, né? E aí eu falei, como foi que você ouviu isso? É o que eu entendi. Fulano, é isso que você queria que ela entendesse? Não. Por favor, você pode dizer de novo, certo? Então, o que que acontece? A palavra falada, se for lavrada na pedra, não tem saída, já está. E aí, esse exercício, além de dar a chance de treinar, ouvir para compreender,
ele também ajuda a poder reparar quando o entendimento foi desastroso, né? Então, né, além disso, né, quando os parceiros se sentem com escaladas, disputas, tem outros recursos que a gente encontra aí na literatura, que talvez você nem vou entrar neles, mas, por exemplo, o recurso da técnica de reposicionamento do Michael White é fantástica, porque se você tem um casal, um marido e uma mulher, quando o marido fala, de que lugar ela escuta? Ela escuta como a mulher dele. E quando ela fala, ele escuta como marido. E essas escutas, elas vêm dentro de uma plataforma já de estereotipada. Por quê? Porque eu penso que ele não entende nada, um já tem uma visão estereotipada do outro. Então, nem bem a pessoa precisa acabar a frase, ela já está enquadrada, já está dentro daquela gavetinha do estereótipo, né? E o Michael White, ele tira a pessoa dessa posição que ela tem. Ela não vai ouvir como a mulher dele e ele não vai ouvir como o marido dela. E, para isso, ele cria o resgate da posição de uma cena vivida real. Por exemplo, se eu vou começar com a mulher, conversando com a mulher, eu vou posicionar o marido num outro lugar que vai ser escolhido por uma experiência genuína onde ele se sentiu compreendido. E é desse lugar que ele vai escutar, né? E depois se faz a mesma coisa com o outro lado. Nem sei se isso ficou claro, porque eu estou falando bem sinteticamente, tá? Ficou, alguém me falar que não ficou, pode escrever no chat, aí eu explico melhor, tá? Então, isso aí está lá nos livros, é uma coisa bacana que a gente tem aí como um recurso, funciona muito bem, né? E a gente vê uma ênfase da terapia narrativa para esse trabalho. E também temos a entrevista relacional do Stephen Medigan, que tem uma métrica bem interessante, é construir primeiro, depois desconstruir as histórias dominantes saturadas de problema. Então, ele faz uma coisa parecida com aquilo que eu falei que eu faço quando eu recebo os casais, né, para apresentação. Só que ele faz uma entrevista que ele chama relacional, ele pede licença, né, para o casal, pergunta se eles gostariam, porque se eles não quiserem, não será feito. E aí ele volta para uma entrevista no tempo que esse casal vivia bem. Uma entrevista com muitos detalhes, porque a terapia narrativa nos ensina que as histórias precisam de detalhes, de nuances, né? São histórias mais ricas, não são tecidos ralos. E, com isso, ele também tem um pressuposto que os casais que estão em conflito, que estão em desentendimento, né, tem momentos em, de alguma forma, se pode resgatar algum momento em que eles viveram bem. E esse momento que eles viveram bem tinha valores e uma ética relacional que, de alguma forma, construía a relação. E aí, o que essa entrevista faz é poder ressaltar qual foi a ética que foi perdida e convidar essa ética, né, para ajudá-los a olhar para o que eles estão vivendo no momento de outra forma, que não aquela saturada das narrativas queixosas e acusatórias. Bom, né, e aí, o que eu sinto, assim, né, como é que a gente está de tempo? Nossa Senhora. Eita, meu Deus, vou encerrar já. Então, já era para ter acabado faz tempo. Então, e quando o que eu observo é que a minha crença é que o diálogo transforma. Eu realmente acredito nisso e eu tenho visto isso. E o que eu vejo quando os casais começam a dialogar é que você começa a ver, às vezes, assim, uma delicadeza na fala. Então, a pessoa, ao invés de falar do outro, ela afirmar categoricamente uma coisa, pode dizer assim, vai falar e aí fala, não, não, não. Para mim, isso é assim, certo? Já entrou na autorreferência, né? Ou então, vai começando a deixar de aparecer aqueles quantificadores universais, do tipo, nunca aconteceu isso, sempre é dessa forma, toda vez, né? Porque
esses quantificadores, eles anulam que os eventos acontecem no tempo e em contexto. E aí a fala fica absoluta, né? Então, isso a gente já vai vendo assim que, de alguma forma, vai fazendo uma diferença, né? E também, né, então, como o diálogo demanda muito tempo, né, então eu lembro de um casal que eu atendi, isso está no meu livro, então eu posso falar, que eu perguntando dos momentos marcantes na terapia, ele disse assim, olha, foi quando, o nome que eu dei para ela, quando a Lúcia falou o quanto aquilo que eu fazia a fazia sofrer. Não que ela já não tivesse dito inúmeras vezes, mas naquele dia eu entendi. Olha que coisa curiosa, né? É o clássico, caiu a ficha, né? Então, é interessante, porque como é que é isso? Às vezes a palavra, né, o depoimento que um dá, o relato de um ou de outro, é como a semente que cai na pedra. Então, a gente, às vezes, precisa preparar o contexto da escuta também com perguntas, né, que ajuda muito a, a favorecer essa escuta que eu estou falando, né? E, então, eu acho que, para terminar, eu queria só falar para vocês, né, que uma coisa que eu gosto muito, né, é daquela fala do Rubem Alves, que muitos daqui, se não todos, já devem conhecer, mas eu gostaria de repetir, que se chama escutatória. Que a gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos e eram pensamentos que ele julgava essenciais. São-me estranhos, ele está dizendo agora pela primeira vez. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava no que eu iria lhe dizer quando você terminasse. E segunda, ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo, né? É coisa velha para mim. Olha que desqualificação, né? É o download do André Carrani. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou, de tanto que eu já sei o que você está falando. E é terrível isso, isso é um cala-boca. Já me falou, eu já sei. Né? Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. Portanto, gente, o que eu estou querendo dizer é construir o diálogo envolve poder convidar pausas, pausas para ouvir, e a escuta sem estereotipar o outro, a escuta empática para compreender e deixar-se surpreender.